O problema hoje é decorrente de um discurso e de um imaginário que se formou da antipolítica. Aquilo que deveria nos salvar, que é a política, ela é paradoxalmente amaldiçoada. O Brasil está assim em face daquilo que é o enfraquecimento do que segura as democracias no mundo todo. A política e o direito. A democracia nasce da política, depois se constrói o direito para conter os excessos da política. Uma boa política pode trazer o ideal de vida boa, aquilo que se chama de eudaimonia, que os gregos falavam. Mas o Brasil começa a se construir o contrário. O Brasil é incrível. O logos suplanta o mito na história da humanidade. No Brasil se constrói o mito para tentar explicar o logos. Os próprios parlamentares se elegem com o discurso da antipolítica. Esse negacionismo, né, que nós temos vários tipos de negacionismo. Nós temos o negacionismo da democracia, negacionismo epistêmico, ou seja, o negacionismo até mesmo dos pequenos conceitos, o negacionismo jurídico, que o Brasil conseguiu construir durante os últimos 30 anos, uma geração de fascistinhas e reacionários. O sujeito sai da faculdade de Direito e ele odeia Direito. É como um médico que vai contra as vacinas. Nós precisamos resgatar o valor da política, respeitar a política. Levando a política a sério, a gente tira os aventureiros fora. Tudo isso que está aí tem muito a ver com a leniência da comunidade jurídica. Hoje a gente fica discutindo coisas como se um juiz que grampeia o telefone do réu, ele é suspeito ou não. Mas o porteiro aqui do meu prédio sabe que esse juiz não poderia julgar. Mas a gente discute isso. E tem gente que defende que isso não tem problema nenhum. No Brasil, a corrente majoritária no direito é uma espécie de realismo retrô, cujo conceito é: o direito é o que os tribunais dizem que é. Tem até ministro supremo que diz que primeiro decide, depois fundamenta. O regimento do condomínio não é o que o síndico diz que é, se entende a minha metáfora. E se a gente deixar para o próprio síndico, não teremos mais regulamento, teremos o que o síndico diz que o regulamento é. Então, o direito vai mal, e se ele vai mal, ele não consegue cumprir o seu papel, que é, por sua vez, segurar a política. Como a política vai mal, aí nós criamos um moto contínuo, aí nós temos a fragilização da própria democracia. O paciente zero, disso está no ensino jurídico. Se as faculdades começassem amanhã a mudar, nós levaríamos 20, 30 anos. O Brasil é incrível que os livros mais usados nas faculdades são os livros facilitados, resumos. Eu sempre pergunto se você se operaria com um médico que tivesse estudado em um livro do tipo Operação Cardíaca sem as partes chatas. Talvez se pudesse mudar mais rapidamente de cima para baixo. Se você mudar o perfil dos concursos públicos, o próprio exame da ordem, você começaria a fazer um filtro diferente. Mas também é muito difícil de acontecer. A Constituição é um remédio contra maiorias, é a explicitação jurídica do político e veio numa proposta de desigualar a desigualação, para fazer justiça social. Mas a Constituição tem sido usada pelo contrário. Ela tem sido para perpetrar e eternizar injustiças. E isso fez com que as pessoas não criassem o pertencimento constitucional. Se é que existe essa expressão, se não existe, acabei de criar. Quem deveria cuidar disso não cuida, que é o direito, o judiciário, o Ministério Público. O Ministério Público, que veio para uma coisa, hoje se dedica a fazer agir estratégico.
faz denúncias de 300 páginas para ninguém entender, nem o advogado, nem o juiz acaba entendendo. Ela ainda pode ser um projeto salvacionista. Uma certa ortodoxia constitucional faria com que o próprio Supremo teria menos problemas, porque as pessoas esquecem que a lei veio para ajudar a gente e salvar-nos de nós mesmos. Porque se algo existe e eu tenho que decidir, põe a culpa na Constituição, você vai ter menos problema do que culparem a você. Teremos que ser muito fortes para sair dessa distopia real, porque há uma tempestade perfeita para isso. Quer dizer, você tem tudo que era antes. Um mundo de negacionistas epistêmicos, de gente que acredita que Adão e Eva existiram, gente que acha que a Terra é plana ou simbolicamente algo parecido. Aí vem a pandemia. A pandemia, então, ela faz com que os idiotas, que já eram idiotas, fazem um curso de doutorado em idiotice. A segunda onda, pós-distópica, os negacionistas são substituídos por opinionistas. É como um programa de rádio sobre futebol. Fulano é craque, na sua opinião. Ah, gosto não se discute. É? Chico Buarque é igual a Amado Batista? Mas eu não tenho condições de dizer que Chico Buarque é melhor que Amado Batista, é porque toda a teoria da arte fracassou. Isto é o perigo do que vem depois da pandemia. Não é simplesmente o saber nenhum. É a cepa que vem aí, que é o opinionismo. E o McIntyre, há 30 anos, já dizia, nós já estamos nisso.